Segredo para vocês. Cai tudo. A gente perde muita coisa, a gente só ganha gordura. É isso aí. Perde cabelo, perde neurônio, perde osso, perde músculo, disposição, perde um monte de coisa. Mas se a gente se cuidar, essa perda é menor, tá? Então quando a gente envelhece, as nossas artérias, todo mundo sabe que a artéria é onde passa o sangue. Então as nossas artérias e veias, elas também envelhecem. Tá velhinho por fora, mas também tá velhinho por dentro. E por dentro é que é o perigo. Que a gente não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Então o que que acontece? Quando a gente envelhece, por que que a gente fica hipertenso? A maioria dos idosos ficam hipertensos. Vocês sabem por quê? Por causa das artérias? Por causa das artérias também. A hipertensão, na verdade, ela pode ser por conta do coração, pode ser por conta das artérias, pode ser por conta do rim, pode ser por conta de um componente que a gente chama de enzima. Então ele é multifatorial, tá? Mas em sua maioria, o idoso fica hipertenso por quê? Porque as artérias e as veias, antigamente, quando vocês eram jovens, elas eram igual uma mangueirinha de jardim, flexível. Então, quando passa água, que no caso é o sangue, ela consegue dilatar e o que a gente chama de constritar. Então ela abre e fecha com facilidade. Mangueira de jardim. Quando a gente envelhece, ele vira um cano de PVC. Cano de PVC é duro ou é elástico? Duro. É durinho. Então, não facilita o sangue a passar. O que que acontece? O coração tem que bater mais forte, tem que aumentar a pressão para o sangue sair daqui, lá no pé e voltar. Às vezes a gente não fica com o pé inchado? Ai, fiquei muito tempo em pé, minhas pernas ficaram inchadas. O coração não conseguiu suprir isso. Então a gente precisa fazer exercício, por quê? Porque a nossa panturrilha, é o que a gente chama de batatinha da perna. Então a nossa panturrilha aqui, ó, a gente chama de segundo coração. Quando a gente faz esse movimento, a gente contrai o músculo, aperta a artéria e o coração, o sangue volta para o coração. Isso faz com que a sua pressão diminua. Então, quando a gente faz exercício, a gente facilita o retorno venoso para o coração. Isso faz com que o seu coração trabalhe menos e, com o tempo, vocês diminuam também a ingesta de medicamento. Não sei vocês, mas aquele pessoal que é sedentário começou a fazer exercício, ó, 1 ano depois, o médico, vou diminuir um pouquinho aqui a sua dosagem, a sua miligrama. Eu tomava 5 remédios para pressão, hoje eu tomo 4. Isso também é mérito do exercício, tá? Não fiquem chateadas quando vocês forem ao médico e o médico acrescentar medicamento. Eu vou contar outro segredo. Quando a gente envelhece, lembra que eu falei que a gente perde um monte de coisa? Existem alguns medicamentos que são preventivos. Por que eu estou falando disso? Que a gente agora vai falar de dentro da artéria. Vocês já ouviram falar assim? Fulana infartou, ciclano teve um AVC. Todo mundo já ouviu falar nisso, não já? Como que isso acontece? Vocês sabem? Mas vocês já ouviram falar de entupimento, né? Entupiu a artéria. Como que isso acontece? A gente, quando envelhece, é que não dá para ver direitinho, mas a gente tem 2 situações. Uma que a gente chama de arterioesclerose e outra que a gente fala ateroesclerose. É muito parecido, tem uma letrinha só de diferença. Não se preocupem com isso, eu vou só explicar o que que acontece. A artério vem de artéria, ela é uma condição normal para todos os idosos. Lembra que eu falei que envelhece, ela passa de uma mangueira de jardim para um cano de PVC, isso aí. Então ela fica mais rígida. Isso é natural. Todos nós passaremos um dia por isso, tá bom? Inclusive eu. Aterosclerose. Vocês estão vendo uma coisinha redonda aqui? Isso redondo é a sua artéria. E isso aqui que eu acho que vocês não estão conseguindo ver é gordura. Então quando a gente se alimenta mal, elas vão entupindo a nossa artéria. Na verdade, você pode pensar assim, não tem um medicamento que dá para dissolver isso aqui? Não tem.
O exercício físico e a alimentação saudável faz com que eu consiga não acoplar essas células de gordura aqui. De que forma? Eu vou fazer um lipidograma, fazer um exame de sangue, e aí o médico falou que o meu LDL está muito alto e o meu HDL está muito baixo. Eu não sei nem o que é LDL, nem HDL. O que é o colesterol bom e o que é o colesterol ruim? E para que eu preciso saber disso? Vocês vão sair daqui hoje sabendo. LDL e HDL são siglas em inglês, não se preocupem com isso. Foca só na primeira letrinha. L vem de low, vem de leve. E HDL, o H é de height, de forte, pesado. Lembra? É aquela molécula marombeira. Quem vocês acham que é o pior? A fortona ou a leve? A leve. Isso, vocês tiraram onda, hein? Por que a leve? Porque a leve, ela vai flutuando lá no meu sangue, na minha artéria aí. Se fixa, ela é preguiçosa. Ela fala, vou ficar aqui. Agora, aquela pesadona, o que ela faz? Ela passa igual um trator derrubando as leves e leva embora. Por isso que a gente tem que consumir gorduras boas, castanhas, azeite. E não é o x-tudo do final de semana, porque aquele x-tudo é que vira aquela gordurinha lá dentro da artéria.